Um bom dia, uma boa noite e, se você estiver ouvindo, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vamos passar agora por momentos inéditos, virginais, iniciando o mais novo podcast sobre direito realizado pelos Men's Leisures. Falaremos hoje sobre o problema da divisão de herança e seu impacto na sociedade. Mas antes de irmos aos tópicos realmente importantes, uma breve introdução. A divisão de herança é um assunto complexo e muitas vezes delicado, que pode gerar problemas significativos na sociedade. À medida que os bens e os recursos são transmitidos de geração em geração, surgem desafios que afetam não apenas as famílias envolvidas, mas também a comunidade em geral. Nesse sentido, exploraremos os problemas que a divisão da herança pode causar e o impacto que isso pode ter na coesão social. Espero que gostem. E agora daremos a fala a nossos grandes doutores que vão aqui nos apresentar a sua ideia. Por favor, se apresentem. Faço parte do grupo do Felipe aí no Projeto Integrador. A gente está cursando agora o terceiro semestre de Direito. E eu venho agora falar para vocês a diferença entre testamento e inventário. Começando por testamento. Vamos lá? Qual é a diferença? O testamento é um documento onde o dono da herança declara sua vontade sobre qual deverá ser o destino de seus bens após sua morte. E ele é um documento opcional, diferente do inventário que eu vou falar daqui a pouco. Ou seja, a pessoa falecida pode ou não ter preparado um antes de falecer. Já o inventário, diferente do testamento, é um documento obrigatório, feito judicialmente ou em cartório após o falecimento, a partir do pedido dos herdeiros do falecido, que vai listar todos os bens e a partilha dos mesmos. Dentro do assunto dos inventários, a gente pode diferenciar o inventário judicial e inventário extrajudicial. O inventário judicial ele é realizado perante o Poder Judiciário, ou seja, ele é conduzido por um juiz e ocorre quando há discordância entre os herdeiros, incapazes envolvidos, testamento, menores de idade ou qualquer outro motivo que exija a intervenção do tribunal. Nesse caso, o processo é movido perante juiz competente, que acompanhará todas as etapas do inventário, como a nomeação de um inventariante, a avaliação dos bens, pagamento de dívidas e a partilha dos bens entre os herdeiros. O inventário judicial segue as regras previstas do Código de Processo Civil e pode ser mais demorado e oneroso devido à burocracia do sistema judicial. Já o inventário extrajudicial, também conhecido como inventário em cartório, ocorre quando não há conflitos entre os herdeiros e os demais requisitos estabelecidos por lei são atendidos. Essa modalidade foi introduzida no Brasil a partir da lei de número 11.411 de 2007, com o objetivo de desburocratizar o procedimento. No inventário extrajudicial, os herdeiros podem fazer a partilha dos bens diretamente em um cartório de notas, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. E é necessário que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, haja consenso em relação à partilha e não haja testamento. O testamento ele intervém aí no processo de inventariação. Além disso, é preciso contar com a assistência de um advogado para orientação e elaboração dos documentos necessários. Em resumo, a principal diferença entre o inventário judicial e o extrajudicial está na forma como o procedimento é conduzido. O inventário judicial é realizado perante juiz e segue as regras do processo civil, enquanto o extrajudicial ocorre em cartório, com maior agilidade e menos formalidades, desde que preenchidos os requisitos legais. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau, tchau. Desigualdade e descontentamento. Desigualdade e descontentamento são duas questões intrinsecamente ligadas que surgem como resultado da divisão desigual de herança. Vamos explorar cada um desses conceitos com mais detalhes. Desigualdade. A desigualdade é um fenômeno social que se refere a disparidades econômicas, sociais e de oportunidades entre indivíduos ou grupos dentro de uma sociedade. No contexto da divisão de herança, a desigualdade surge quando os bens e recursos são distribuídos de maneira desigual entre os herdeiros.
Alguns beneficiários podem receber uma parte substancial de herança, enquanto outros podem receber uma fração significativamente menor ou até mesmo serem excluídos. Essa desigualdade de herança pode agravar as desigualdades pré-existentes na sociedade. Aqueles que recebem uma parte substancial da herança têm acesso a mais recursos financeiros, propriedades ou outros ativos, o que lhes confere uma vantagem econômica significativa em comparação com aqueles que recebem menos ou não recebem nada. Essa disparidade de riqueza pode perpetuar a desigualdade socioeconômica, dificultando a mobilidade social e reforçando as divisões entre o mais rico e o mais pobre. Descontentamento. O descontentamento surge quando os herdeiros percebem uma distribuição de herança considerada injusta ou desigual. Aqueles que recebem menos do que esperam ou consideram justo podem experimentar sentimentos de ressentimento, frustração e descontentamento. Essas emoções podem ser agravadas quando a divisão desigual de herança cria disparidades significativas em termos de oportunidades econômicas, acesso à educação, qualidade de vida e bem-estar geral. O descontentamento relacionado à divisão de herança pode ter um impacto significativo nas relações familiares. Pode gerar conflitos, hostilidades e tensões entre os membros da família, levando a disputas prolongadas e ressentimentos duradouros e até mesmo ao rompimento de laços familiares. O descontentamento também pode se estender além do âmbito familiar, afetando a percepção dos indivíduos sobre justiça social e igualdade de oportunidades na sociedade como um todo. Em resumo, a desigualdade resultante da divisão desigual de herança pode levar ao descontentamento entre os herdeiros, provocando os conflitos familiares e minando a coesão social. A mitigação desses problemas requer abordagens que promovam uma distribuição mais equitativa de recursos, discussões transparentes sobre sucessão e planejamento adequado, além da política governamental que visam reduzir a desigualdade e promover a justiça social. Meu nome é Leonardo Felipe, eu vou falar um pouco sobre o impacto nas relações familiares e também abordar um pouco do tema da desigualdade de oportunidade. Bom, falando um pouco sobre o impacto nas relações familiares, a divisão de herança muitas vezes causa tensões e conflitos entre os membros da família. Disputas sobre a distribuição de bens podem levar a disputas legais prolongadas, onde a relação entre irmãos, pais e filhos e outros parentes é prejudicado. Essas tensões podem criar divisões irresponsáveis dentro da família, afetando negativamente não apenas os laços pessoais, mas também a estabilidade emocional e o bem-estar dos envolvidos. Abordando agora um pouco sobre o tema da desigualdade de oportunidades, a divisão desigual de herança pode resultar em desigualdade de oportunidades para os beneficiários. Aqueles que recebem uma herança substancial têm uma vantagem financeira significativa em comparação com aqueles que não têm acesso a tais recursos. Isso também pode perpetuar a desigualdade socioeconômica ao longo do tempo, levando a um ciclo de privilégios e privações que dificultam a mobilidade social e a igualdade de oportunidades. Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes de Almeida, irei falar sobre o impacto na sociedade. Então vamos lá. O problema da divisão de herança não se limita apenas aos círculos familiares, ele tem a implantação mais ampla na sociedade como um todo. A concentração de riqueza nas mãos de poucos herdeiros pode levar à polarização socioeconômica, sendo assim aumentando a lacuna entre os mais ricos e os mais pobres.
Isso pode minar a coesão social, gerando ressentimento e instabilidade, e até mesmo afetar a confiança nas instituições e nos sistemas democráticos. Oi, boa tarde. Meu nome é Thalita. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre soluções e mitigação. Soluções e mitigação referem-se às medidas que podem ser adotadas para lidar com os problemas decorrentes da divisão de herança desigual. Discussões abertas e transparentes. É importante que as famílias promovam discussões abertas e transparentes sobre questões financeiras e sucessórias. Isso envolve comunicação clara e honesta entre os membros da família, onde as expectativas são compartilhadas, as preocupações são levantadas e as decisões são tomadas coletivamente. A transparência pode ajudar a reduzir mal-entendidos e ressentimentos futuros. Planejamento sucessório adequado. O planejamento sucessório envolve a elaboração de testamentos, procurações e outros documentos legais que definem como os bens e ativos serão distribuídos após a morte de uma pessoa. Ao estabelecer um planejamento adequado, é possível garantir que os desejos do falecido sejam respeitados e que a distribuição dos bens seja feita de forma mais equitativa. O apoio de profissionais, como advogados especializados em sucessão, pode ser útil nesse processo. Doações e filantropia. Aqueles que têm recursos financeiros substanciais podem considerar fazer doações ou criar fundações beneficentes como parte de seu planejamento sucessório. Isso pode ajudar a reduzir desigualdades e contribuir para o bem-estar da sociedade como um todo. As doações podem ser direcionadas para causas específicas que beneficiam comunidades desfavorecidas, educação, pesquisa científica, entre outras áreas. Políticas governamentais. Os governos podem desempenhar um papel importante na mitigação da desigualdade resultante da divisão de herança desigual. Implementar políticas fiscais progressivas, imposto sobre herança, sistema de redistribuição de riqueza mais equitativos são exemplos de medidas governamentais que podem ajudar a reduzir as disparidades econômicas e promover a justiça social. Educação financeira e conscientização. Promover a educação financeira e a conscientização sobre os impactos sociais da divisão de herança desigual é fundamental. Isso pode envolver programas educacionais nas escolas, campanhas de conscientização pública e iniciativas que incentivem as pessoas a considerar abordagens mais equitativas ao planejar sua sucessão. É importante ressaltar que as soluções de mitigação podem variar de acordo com o contexto cultural, legal, econômico de cada sociedade. Portanto, fundamental adaptar essas abordagens às circunstâncias específicas de cada situação. O objetivo principal é buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos individuais e a promoção de uma sociedade mais justa e coesa. E assim encerramos o nosso podcast. Esperamos que tenha sido de um grande prazer ouvir-nos falar e queremos agradecer e um carinho especial ao nosso grande patrocinador, Faculdades Integradas Campos Sales. Muito obrigado. Esse projeto não seria possível sem vocês. É isso. Fiquem com Deus e até!